Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui, pessoal, de volta para dar continuidade a essa série de vídeos, a essas super dicas da prova do OAB. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem o sininho de notificações, peço que vocês dêem um like nesse vídeo e compartilhem para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo de processo do trabalho, que certamente irá ser muito útil para a prova da OAB. Pessoal, no tema de hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema extremamente simples, mas que é também extremamente muito prático, tanto para a prova do OAB como para a futura prática trabalhista do advogado trabalhista. Eu quero conversar com vocês sobre a aplicação subsidiária do processo civil, do Código de Processo Civil na CLT. Pois é, pessoal, nós somos futuros advogados, aliás, eu já sou um advogado trabalhista e você que está terminando a prova do OAB e vai se especializar e atuar na área trabalhista, você será um advogado trabalhista e precisa conhecer aqueles detalhes importantes que irão muitas vezes salvar a sua vida. Primeiro, pessoal, porque é como eu sempre digo, o advogado ele tem que ter um conhecimento relativamente vasto da área do direito. Ele certamente irá conhecer de forma mais aprofundada aquela área que ele está acostumado a atuar, isso é certo. Ele vai saber mais ainda a sua área de especialização, porque certamente depois você vai fazer a sua especialização. E isso é muito legal, isso aí é o básico. Se você não é especialista e não é conhecedor da sua área de especialidade, né, do que você irá saber? Mas não é suficiente você apenas se deitar nos louros da sua área de especialidade. Você precisa conhecer um pouco de cada área que você irá atuar, logicamente. E o processo civil, você precisa conhecer o processo civil, porque em várias oportunidades você se utiliza do processo civil. Primeiro que se você for um advogado que não atua somente na área trabalhista, quando você de repente for atuar na justiça comum, na área civil, por exemplo, você vai realmente precisar do processo civil, porque é do dia a dia do direito civil. De forma secundária, ainda que você continue ou atue apenas no processo do trabalho, apenas na área trabalhista, existirão momentos que a CLT ela será omissa. E é a partir daí, nos momentos de omissão da CLT, nos momentos de omissão do processo do trabalho, o que você vai se utilizar? Para pensar comigo. Você vai buscar algum artigo, algum instituto, algo ali na CLT, algo ali no processo do trabalho. E por acaso você chega naquela parte de processo do trabalho e a lei, ela nada menciona. E aí, o que você vai fazer? Não existe aplicação daquilo que você está imaginando se utilizar? Não, não é bem assim, porque é comum às vezes que as normas elas tenham lacunas, elas tenham brechas e o próprio legislador do CPC, já sabendo que o processo civil é um regimento geral de todas as regras processuais, ele já colocou lá no artigo 15 do Código de Processo Civil, processo civil que veio em 2015, o novo Código de Processo Civil, nem tão mais novo assim, que ele
entrou na nossa seara em 2015. Então, lá no artigo 15 ele fala, ó, nas matérias, nos momentos de omissão das matérias eleitoral, trabalhista e administrativa, no momento que essas áreas elas tiverem alguma omissão, alguma ausência de informação, serão utilizados subsidiariamente as leis processuais comuns. Pois é, pessoal, a lei processual comum. E qual é a lei processual comum? É o Código de Processo Civil. Então é isso que eu sempre digo para vocês, meus amigos. Você precisa saber processo civil. Até porque, vamos combinar aqui, pessoal, quando você for estudar processo do trabalho, indiretamente você estará estudando processo civil. Porque a maior parte da doutrina do processo do trabalho, ela é baseada no processo civil. Só que aí, naturalmente, nós utilizamos aqueles institutos aplicáveis ao processo do trabalho. Mas quando você está falando de citação, você está falando de processo civil. Quando você está falando de prescrição e decadência, você está falando de processo civil. Quando você fala de atos processuais, prazos processuais, você está falando também de processo civil. Quando você faz a contagem dos prazos processuais na Justiça do Trabalho, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia final, isso é regra de processo civil. Então, se você, advogado ou advogada, fala que não atua no processo civil, fala que só é da área do processo do trabalho, você está enganado, tá? Sinto lhe informar isso. Mas você está atuando no processo civil, se utilizando de institutos dia a dia do processo civil, mas voltados ao processo do trabalho. Pois é, porque eu já escutei muito advogado trabalhista falando que não gosta de processo civil. Ué, como você não gosta? Você atua ele todo dia, só que você que não está percebendo. É porque você está no prédio da Justiça do Trabalho, lendo um livro de processo do trabalho, mas não está percebendo que está estudando direito civil e aplicando o direito civil. Então, o que acontece? Nos momentos que existe uma lacuna ali na CLT, desculpe, por quê? Porque, como eu já escutei de alguns professores, a CLT ela é uma consolidação. Ela foi elaborada em 1943 diante dos anseios da sociedade de forma séria, de forma rápida. Então, mesmo que não fosse de forma rápida, nem sempre o direito, ele alcança o que ele busca. Então, diante dessa necessidade de celeridade, algumas questões passaram ao largo, passaram batidas pelo legislador. Isso às vezes acontece. Ainda que assim não fosse, a lei, ela verifica e legisla sobre o hoje. De certa forma, ela busca a generalidade, busca uma legislação genérica, uma transcrição da lei genérica, até tentando visualizar um pouco do futuro. Mas ela não consegue alcançar tanto o futuro, porque ela não sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer daqui a 30 anos. Ela tenta colocar de forma genérica para abranger o máximo que ela puder, mas nem tudo ela abrange. Então, às vezes, daqui a 30 ou 40 anos, você vai olhar um código e vai falar, pô, esse código, essa lei está desatualizada. Talvez há 30, 40 anos atrás ela não estivesse. Mas o direito é mutante, o direito ele muda de forma muito rápida. É só você parar para pensar como é que está a nossa vida hoje, em 2022, e como é que a nossa própria vida já estava em 2015, eu não vou nem muito longe. Vários instrumentos e várias redes sociais até que nós nos utilizamos hoje, nós não utilizávamos em 2015. Então, o mundo muda, o mundo não para, como já diz o poeta. Então,
Nesses momentos de omissão, você vai usar a regra geral. Esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro. Muitas vezes passa batido isso. Mas eu comecei a falar do artigo 15, que veio uma normativação recente, para falar de quem? Para falar dele, para falar do artigo 769 da CLT. Toda essa aula aqui, todo esse vídeo, ele é baseado no artigo 769 da CLT. E é esse artigo que você tem que conhecer de mais importante dessa aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil. Porque lá no artigo 769, veja como às vezes o legislador ele já joga lá na frente. Lá em 1943, lá na CLT, ele já prevendo que poderia haver uma omissão e uma falha, ele já botou lá no artigo 769 que nos casos de omissão da CLT na fase do processo de conhecimento serão aplicadas as regras comuns do Código de Processo Civil. Você percebeu que eu falei da fase de conhecimento? Pois é, de novo aqui, nós estamos numa aula de processo do trabalho, mas processo de conhecimento você vai aprender lá lá na aula de processo civil, lá no livro de processo civil, né? Você pode até aprender no livro de processo do trabalho, tudo bem, mas o livro de processo do trabalho ele foi buscar lá na regra geral. E veja bem, e que fique claro isso, essa regra do 769 você irá aplicar na fase de conhecimento. Toda aquela fase de conhecimento, quando você estiver atuando, que ocorrer uma lacuna na lei, que ocorrer alguma omissão na lei, olhou na CLT, você não encontrou nada, você vai lá para o CPC para ver o que o CPC fala. Aí o que você vai fazer? Encontrou essa norma lá no CPC, você vai verificar o segundo requisito, porque o primeiro requisito de aplicabilidade da norma geral do CPC são dois requisitos. O primeiro requisito é a omissão na CLT, tudo bem. O segundo requisito é a compatibilidade com as normas trabalhistas. Não basta, no momento da omissão da CLT, você encontrar uma norma no CPC. Essa norma, ela precisa ser compatível, a norma do CPC, ela precisa ser compatível com o processo do trabalho. Porque a partir do momento que você for atuar no processo trabalhista, você vai perceber que o processo do trabalho tem nuances próprias, tem particularidades próprias. Por exemplo, utiliza-se muito da oralidade. No processo civil em si, não se utiliza tanto a oralidade. Estou falando de processo civil, não necessariamente do juizado especial civil. Né? Alguns atos, eles são mais simples. Há uma proteção maior ao trabalhador face à sua hipossuficiência. Perceba bem isso. Então, em alguns aspectos ali, não será difícil você encontrar incompatibilidades entre processo civil e processo do trabalho. Você tem que verificar isso. Aí, encontrando a omissão e a compatibilidade entre as normas, você irá usar as regras do CPC nos casos de omissão do processo do trabalho. E não é só isso, pessoal. Aqui no artigo 769, que é um artigo muito batido, toda hora a gente fala com a aplicação subsidiária do CPC, 769. Mas eu falei que era na fase de conhecimento.
E aqui, olha só, olha o que diz esse artigo 889. Na fase de execução, quando houver omissão do processo do trabalho, você irá se utilizar da lei dos executivos fiscais. O que ele está dizendo aqui? Olha só, no processo de conhecimento eu uso o CPC. Já na fase de execução, eu não vou usar subsidiariamente o CPC não. Eu vou usar a Lei dos Executivos Fiscais, Lei 6830 de 1980. A Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública. Veja como é diferente aqui, como é que eles colocaram diferente. Mas você precisa conhecer essas duas formas de aplicação do processo civil e da lei das execuções fiscais. Quando a CLT na fase de execução for omissa, você usa a lei 6830 de 80. Quando a fase de conhecimento lá na CLT for omissa, você vai se utilizar do Código de Processo Civil. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço também que vocês comentem aqui outros assuntos que vocês queiram. Quero saber se vocês estão gostando desses assuntos de prova do OAB. Quero saber se vocês também querem mais informações da prática trabalhista. O que você prefere mais? Vídeos ligados ao OAB ou vídeos ligados à área prática trabalhista? Tudo bem, pessoal? Diante disso, eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.